Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Oh, Pai. Bom dia, Paizinho. Pai amado, Pai maravilhoso. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Como é bom, como é extraordinário acordarmos mais uma vez na Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença. Pai, obrigada. Obrigada pelo Teu mover. Obrigada pelo Teu agir. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pelo Teu poder. Obrigada pelo Teu sim, Jesus. Obrigada, Pai, por ter nos resgatado das trevas e ter nos transportado para o reino da Sua maravilhosa luz. Obrigada, Pai, porque nós não somos ovelhas perdidas, nós somos ovelhas encontradas do Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo, te exalto e te glorifico. Ah, Paizinho, como nessa manhã, Papai, eu quero te agradecer. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu agir. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu mover. Obrigada, Espírito Santo, porque sem ti nós não somos absolutamente nada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acordou em mais uma manhã. Obrigada, Espírito Santo, porque a tua graça é palpável no meio de nós, porque a tua presença é palpável no meio de nós. Muito obrigada. Ah, Senhor, eu quero nessa manhã também te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas iniquidades. Ah, Espírito Santo. Paulinha, eu acho que é só o seu que tá sem som. Sai e entra de novo, tá, Paulinha? Por favor. Ah, Espírito Santo, eu te louvo, eu te exalto, Pai. Eu te louvo e eu te exalto, Espírito Santo. Pai, obrigada porque o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, Espírito Santo, obrigada, Pai, porque a tua glória, o teu mover é palpável nessa live. Obrigada, Espírito Santo, porque não existe nada melhor do que estarmos em unidade na tua presença. Muito obrigada. Paizinho, não existe nada mais incrível do que acordarmos e sabermos que nós temos uma torre forte, que é a torre da tua presença. Ah, Pai, eu quero nessa manhã, Paizinho, te agradecer também pela nossa casa, pela nossa comida, pelo nosso banho quentinho, pelos nossos amigos, te agradecer por esse propósito, te agradecer pela internet, te agradecer por esse ministério, Embaixadores da Presença, te agradecer, Espírito Santo, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que acompanha esse propósito. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Me faltam palavras para agradecer a tua presença, o teu amor e a tua misericórdia. Pai, nesse momento, Paizinho, eu também quero te pedir perdão. Ah, Papai, por favor, Espírito Santo, eu invoco nesse momento o teu perdão. O perdão para todos os nossos pecados, para as nossas falhas, pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. Pai, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pensamentos errados, pelas nossas palavras erradas, pelos nossos sentimentos errados. Que o Senhor nos perdoe, Espírito Santo, por tudo aquilo que nós fazemos de errado. Muitas vezes sem intenção, muitas vezes sem querer, mas acabamos fazendo coisas que desagradam o teu coração. Então, Pai, hoje eu quero te pedir, nos purifica, Senhor. Nos lava, nos limpa, nos transforma. Do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nós precisamos, nós necessitamos do teu perdão, Paizinho. Do teu perdão, Jesus. É do teu perdão que nós precisamos. Pai, eu quero começar aqui também, Pai, essa oração, fazendo um clamor pelo nosso Brasil. Pai, a tua palavra diz que nenhuma autoridade, Pai, é dada por homens.
toda autoridade é dada pelo Senhor. E eu quero declarar, Pai, que no dia 30 de outubro de 2022, o Senhor é que dará autoridade ao presidente do Brasil. Pai, nós declaramos que no dia 30 de janeiro de 2022, a vitória será do Senhor, porque é o Senhor que escolhe, é o Senhor que comanda, é o Senhor que guia. E todas as coisas estão debaixo do teu domínio, todas as coisas estão debaixo do teu controle. Então, Pai, nós consagramos essas eleições 2022 ao Senhor. É teu, Pai. Senhor, livra de todo golpe, livra, Senhor, de todo roubo, livra, Senhor, de todo engano, livra, Senhor, de toda falta de visão, de toda falta de discernimento. Ah, Espírito Santo, mas que dia 30 a vitória seja do Senhor e a vitória seja do povo de Deus, do povo de Deus. Ah, Pai, que no dia 30 de outubro nós possamos cantar verdadeiramente o hino da vitória, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus. E o Brasil é de um único santo chamado Jesus Cristo. Pai, eu também quero hoje orar em especial, Pai, por cada família, por cada pessoa, Pai, que está enferma. Ah, Senhor, eu vejo um espírito de enfermidade rondando, Pai, as famílias, as casas, as pessoas. Pai, que toda enfermidade seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, nós oramos, clamamos, Pai, pela Tua misericórdia. Vai, Senhor, nos hospitais, vai, Senhor, nas UTIs, vai, Senhor, naqueles que precisam hoje, Pai, de um milagre que só o Senhor pode fazer. Pai, cirurgias, diagnósticos, situações que só o Senhor pode mudar. Vai ao encontro, Pai, dessas pessoas. Sopra, Senhor, o fôlego de vida em cada canto desse país. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, Pai, essa live, o convidado principal, o convidado de honra é o Senhor. Somente o Senhor é o convidado de honra dessa live. Então vem nessa manhã, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Pai. Ah, Espírito Santo, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, Pai, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que o Senhor venha iluminar o nosso caminho, que o Senhor venha dar direção, discernimento, graça, poder e autoridade nessa manhã. Pai, traz uma palavra revelada, uma palavra revelada nesse dia de hoje, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada para entregar a essas pessoas aqui, Pai. Mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem muito além do que podemos pensar, sonhar ou imaginar. Pai, todas as nossas expectativas estão no Senhor. Todas as nossas expectativas estão em Ti, Espírito Santo. Porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável. Então, Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos exorta e nos direciona, Pai. Paizinho, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, que a minha mente seja tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja tua boca, que meu coração seja o teu coração, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos e que não saia uma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Bom dia, meu povo. Bom dia, Paulinha Pimentel. Bom dia, Simone Rodrigues. Bom dia, Manuele. Bom dia, Joilma. Bom dia, Pastor Gene. Bom dia, Angélica Cândida Galdino. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Maílza. Bom dia, Mônica Babini. Bom dia, Ivani Melo. Bom dia, Cristina Freire. Bom dia, Maílza Reis. Bom dia, Robéria Cardoso. Bom dia, Neidinha Perfumaria. Bom dia de A a Z, para não esquecer de ninguém. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Cris. Bom dia, Vanessa Oliveira.
Bom dia, meu povo. Bom dia, Lena. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Eliane Bucão. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à nossa live de número 81. É isso mesmo. Chegamos para a nossa live de número 81. E eu já quero começar pedindo o quê? Exatamente isso, Joilma. Pedindo para você me ajudar a compartilhar. Pedindo para você, dar vários coraçõezinhos na live. Dá coraçãozinho, compartilha, deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, né, Simone? Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, minha amada, meu amado. Clica aí nessa setinha que está do seu lado direito e compartilha. Compartilha seus colegas, seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, meu povo. Vou compartilhar aqui também com os meus seguidores. Por quê? Porque é gratuito, é 0800, você não vai pagar nada, 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 nada para compartilhar. Então, deixa o Espírito Santo de Deus te usar aí e vai compartilhando. Tem pessoas esse momento que o Espírito Santo está acordando para poder participar da live. O Espírito Santo tem um convite para muitas pessoas nessa madrugada. Então, vai enviando aí, vai enviando. Você consegue compartilhar com até 50 pessoas ao mesmo tempo. 50 pessoas ao mesmo tempo. Isso, gente, dá vários coraçõezinhos aí, dá coraçãozinho aí, em nome de Jesus. Olha, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, dê. Deixa eu aproveitar e dar uns recados para vocês enquanto vocês vão compartilhando. E vou pedir também, daqui a pouco eu vou colocar o tema aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro recado, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, tem um botãozinho vermelho aí escrito inscrever-se. Você clica nesse botãozinho, se inscreve, é gratuito, é 0800, você não vai pagar nada. Além de se inscrever, você também pode clicar no sininho das notificações, tá? E você pode também dar o seu like, o seu joinha. Você pode compartilhar e você pode deixar os seus comentários. Gente, nós temos vivido tantos milagres com a nossa equipe de intercessão que vocês não têm ideia. Então, assim, se você está precisando de um clamor intercessório, se você está precisando viver um milagre de Deus, deixa os seus pedidos de oração nos nossos comentários, porque nós vamos ter maior amor, maior alegria em orar, clamar, interceder pela sua vida no nome de Jesus. Nós temos vivido milagres assim todos os dias, Deus tem sido fiel. Então deixa os seus comentários, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, você pode deixar os seus comentários, tá bom? Retiro da Presença 2023, nós vamos encerrar esse propósito de 6 meses, de 184 dias, nós vamos encerrá-lo pessoalmente, num retiro de 3 dias, sexta, sábado e domingo, de 3 a 5 de fevereiro de 2023. É isso mesmo. Nós vamos estar unidos em comunhão, buscando a face de Deus, buscando o mover de Deus, buscando a presença de Deus, buscando uma transformação, um romper de limites, de 3 a 5 de fevereiro de 2023, tá bom? E se você quer ser um abençoador do nosso ministério, nós temos aqui os selinhos. Sim, você pode nos abençoar, você pode nos apoiar, você pode ser um apoiador ou um abençoador do nosso ministério através dos selinhos que tem aqui, ó. Todos os selinhos que vocês adquirem abençoam muito o nosso ministério. E a partir de agora, os próximos selinhos, eles serão totalmente direcionados para o nosso Retiro da Presença de 2023. E mais um recadinho, gente. Ontem entrou no ar mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Jesus. O podcast tá imperdível. Eu vou colocar o link nos stories assim que eu terminar aqui. Então não deixe de assistir. Está disponível, olha só, na Spotify, na Deezer, na Apple Podcast, na Amazon, na Google. Todos os aplicativos de música, está disponível o nosso podcast Conhecendo Jesus. Então, corre lá e assiste quando a gente terminar aqui, tá bom?
Deixa eu ver o que mais que eu tenho de recadinho. Acho que é só isso, né, gente? Vamos colocar aqui o tema de hoje. 81/184. Vamos lá. Muitas vezes, você já deve ter se feito essa pergunta. Mas muitas vezes, em diversos momentos da sua vida, você já deve ter se feito essa pergunta. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Presta atenção. Ontem, na nossa live de número 80, Deus nos presenteou com uma palavra linda, com uma palavra revelada. Nós estudamos ali o capítulo 18 do livro de Provérbios. E Deus falou lindamente conosco sobre a sabedoria no falar. Como nós precisamos ter uma língua sábia. Como nós precisamos saber a hora de calar e a hora de falar, tá? E muitas vezes você pode ter buscado ouvir a voz de Deus, você pode ter até perguntado para Deus, Senhor, por que o Senhor não está falando? Por que o céu está de bronze? Existe até um louvor lindo, né, do Leandro Borges, que fala sobre o silêncio de Deus. E você pode, muitas vezes na sua vida, passar por momentos onde você enxerga, onde você sente o silêncio de Deus. Que por mais que você ore, por mais que você clame, por mais que você pense, você acaba não ouvindo a voz de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre como ouvir a voz de Deus. Aí você pode falar assim, mas Patrícia, Deus fala? Deus fala. Deus fala o tempo todo. Deus fala absolutamente o tempo todo. Deus fala em coisas que você nem imagina. Deus não fala só de maneira de uma maneira como muitas vezes você pensa que é um profeta ou alguém que chega para você e fala assim: Deus manda eu te dizer. Não é só dessa forma. Essa é uma das formas de Deus falar. Existe N maneiras de Deus falar. Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, através de quem Ele quer, como Ele quer, no tempo que Ele quer. Deus, Ele não fala do jeito que nós queremos. Deus fala do jeito dEle. Porque o jeito dEle é o perfeito, porque o jeito dEle é o certo. Então, hoje você está aqui e Deus quer falar com você nessa manhã. Você crê nisso? Você crê que nessa manhã, nessa live, você pode ouvir a voz de Deus de uma maneira perfeita, de uma maneira extraordinária, de uma maneira revolucionária. A Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia diz que onde há 2 ou mais reunidos, ali Ele estará. A Bíblia diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Então você crê que essa live pode ser um canal de bênçãos na sua vida e que essa live pode ser a resposta de Deus que você tanto busca? Essa live pode ser exatamente a voz de Deus que você precisa ouvir. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero começar dizendo algo para você que Deus tem queimado no meu coração a semana toda. Mais forte a partir de ontem, mas na verdade a semana toda. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós falamos demais. Eita! Olha Deus falando. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós falamos demais. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada. Deus é um Deus educado. Quando você vai ler, por exemplo, a Bíblia na versão em inglês, você vai ver que Deus ele é chamado de Lorde, ou de Gentleman. Na Bíblia em inglês, você vai ver várias vezes lá escrito Lorde. O que é um Lorde? O que é um Gentleman? Deus é extremamente educado. Deus não é invasivo, Deus não empurra a porta, Deus não dá pontapé. Deus, ele só vai falar com você se você parar
para ouvi-lo. Deus só vai falar com você quando você silenciar. Já viu aquele ditado que quando um fala, o outro escuta? Já ouviu? Aquele ditado que fala assim, ó, quando um fala, o outro escuta. Muitas vezes você dobra o seu joelho para orar e você só fala o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você fala. Chora, esperneia, coloca tudo para fora, se revolta, ali se derrama aos pés de Jesus. Só que daí imediatamente você levanta e vai embora. E Deus fica lá, no lugar onde você estava orando. Porque Ele queria falar com você. Ele queria te dar uma resposta. Mas ao invés de você ouvir a voz de Deus, você se levantou e foi embora. Ei, Deus, Ele quer se relacionar. E não existe nada pior do que se você se relacionar com uma pessoa que só ela fala. Você já percebeu o como é extremamente desagradabilíssimo quando você está conversando com alguém e é literalmente um monólogo? Qual que é a diferença do monólogo para um diálogo? Um monólogo, a palavra já diz, apenas um fala. Mas o diálogo, os dois falam e os dois escutam. Então nós precisamos entender que Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele e nós termos o quê? Um diálogo, onde horas nós falamos e Ele nos escuta e horas Ele fala e nós o escutamos. E agora eu preciso que você anote algo extraordinário de Deus na sua vida. Uma chave para você, que eu poderia te falar isso só no final da live, mas eu vou te falar agora. Presta atenção. A nossa vida, ela não muda quando nós falamos com Deus. Não. A nossa vida não muda quando nós falamos com Deus. Você já percebeu que tem coisas que você pede, que você ora, que você clama, que você se desespera. E depois de um tempo, você olha para trás e você fala assim, glória a Deus que Deus não fez isso. Ainda bem que Deus não me ouviu. Porque se Deus tivesse me ouvido, eu tava no sal. Já teve circunstância? Alguém aí já viveu isso? Eu já. De situações onde eu orei, onde eu clamei, onde eu pedi. E depois de um tempo, eu dei tanto aleluia e tanto glória a Deus por Deus não ter feito aquilo que eu pedi. Por quê? Porque Deus é aquele que está no passado, no presente e no futuro. Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos. E será que você tem ousadia para orar e dizer assim para Deus? Deus, não me dá o que eu quero, mas me dá o que eu preciso. Será que você tem ousadia, intrepidez, coragem, fé o suficiente para dizer assim, Senhor, não me dê o que eu quero, me dê o que eu preciso. Me dê o que o Senhor sabe que é melhor para a minha vida. Ei, deixa eu repetir uma coisa para você. A minha vida e a sua vida, ela não muda quando nós falamos com Deus. A minha vida e a sua vida, ela muda quando Deus fala conosco. Ei, sabe uma das coisas que nós mais deveríamos orar? Nós deveríamos orar pedindo para Deus nos ensinar a ouvirmos a voz dele. Se você não está ouvindo a voz de Deus, começa a orar e a pedir isso. Fala, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. O teu Espírito Santo nos ensina lá em João 14, 26. A Bíblia Sagrada nos ensina em João 14, 26, que o Senhor é aquele que nos ensinará todas as coisas e que nos lembrará todas as coisas. Então, será que você pode, a partir de hoje, começar a orar e dizer assim, Senhor, me ensina a te ouvir. Me ensina, Pai, a falar menos
e a te ouvir mais. Porque quanto menos eu falar, mais eu vou te ouvir. Ei, eu preciso trazer algo muito específico e muito pontual de Deus para você nessa madrugada. Nessa madrugada do dia 20 de outubro de 2022. Presta atenção. Presta atenção. Ei, é um perigo gigantesco a pessoa que ora muito e lê pouco a Bíblia. É um perigo gigantesco a pessoa que ora muito, mas ela lê pouco Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Eita! Eita, Jesus! Presta atenção. Se a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso significa que, se a gente não lê Bíblia, a gente não vai saber como orar. Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos saber orar. Porque a Bíblia é clara quando diz que nós não sabemos como orar. E aqui eu quero te liberar um segundo segredo nessa madrugada. Ei, ore a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Vou abrir aqui o Salmo 126. Olha que oração mais linda. Está aqui no Salmo 126. O Salmo 126 diz assim, ó. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por este povo. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ei, talvez você já chegou várias vezes em alguma casa e naquela casa estava aberto a Bíblia no Salmo 91. Quantas vezes você já chegou em uma casa e você viu a Bíblia daquela casa aberta no Salmo 91? Olha o que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui para mim. Qual foi a última vez que você orou a palavra? Qual foi a última vez que você orou a palavra? E você orou assim, ó, em voz alta. Você declarou em voz alta: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Qual foi a última vez que você declarou: ei, com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente sai por aí falando um monte de coisa para Deus. A gente sai por aí, ó, vomitando as nossas dores, vomitando os nossos problemas, vomitando as nossas angústias, vomitando as tempestades. A gente sai por aí falando o que não deve. E a Bíblia está lotada de palavras. São 66 livros, mais de 1000 páginas. Ó, por exemplo, essa é minha Bíblia aqui, gente, ó. Essa é minha Bíblia, ela tem exatamente 1647 páginas. 1647 páginas para você orar, para você declarar. E sabe o que Satanás faz? No momento da tua dor, no momento da tua angústia, no momento do teu desespero, sabe o que Satanás faz? Satanás quer calar a tua boca. Porque Satanás, assim, Paulo já nos ensina. Paulo disse assim, ó: maldito o homem que sou. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, isso sim, eu acabo fazendo. E sabe o que Satanás faz? Na hora que é para você calar sua boca, ficar de boca calada, você sai falando um monte de coisa que você não deve. Mas na hora que você tem que pegar a palavra de Deus, ler, declarar, profetizar, orar em voz alta, orar a palavra, o que você faz? Ai, eu tô tão triste. Ai, eu tô tão chateada. Ai, eu tô tão desanimada. Não consigo nem orar, Patrícia. Estou sem forças para orar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem isso? Estou sem forças para orar. Estou sem ânimo para orar. Não consigo abrir a minha boca para orar. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não lemos, nós não oramos a palavra. Porque aqui, gente, presta atenção. Aqui é a boca do próprio Deus falando. Ei, quando você está orando a Bíblia, é o único momento que você ouve a voz de Deus mesmo quando você está falando. Aleluia! Presta atenção. Quando você ora a palavra de Deus, é o único momento que mesmo enquanto você está falando, você está ouvindo a voz de Deus. Lembra do que nós falamos ontem em Provérbios 18, 20 e Provérbios 18, 21? Vocês lembram o que foi que eu falei? O que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Presta atenção. Provérbios 18, 20 está escrito assim, ó. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Provérbios 18, 21. A língua tem poder de vida e de morte. E sobre a morte, a língua tem poder de vida e poder de morte. Os que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. E quando você declara a palavra, quando você ora a palavra, quando você profetiza a palavra, você está o quê? Você está alimentando o seu estômago, você está alimentando o seu coração, você está alimentando o seu interior com o rio que flui do céu, o rio de águas vivas, que é a palavra de Deus. Ei, a Bíblia diz que a palavra de Deus é vida.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que separa juntas e medula alma e espírito. Então, quando você ora a palavra de Deus, você está fluindo como rios de águas vivas. Você está alimentando. Você está alimentando. Você está alimentando a sua vida. Você está alimentando o seu estômago. Ei, em Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe como que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Através da sua palavra. O local onde Deus mais quer se revelar para mim e para você. O local onde Deus mais vai falar comigo e com você é através da palavra. A palavra é a boca do próprio Deus falando comigo e com você. A palavra é a boca do próprio Jesus Cristo falando comigo e com você. A Bíblia diz o quê? Lá em João, que Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o verbo que se fez carne. Aqui, ó, através dessa palavra, Jesus quer se revelar e Jesus quer falar com você. Por que você não escuta a voz de Deus? Porque você não lê a palavra. Quer literalmente ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia e ouça. É impossível você ler Bíblia e você não ouvir a voz de Deus. É impossível você ler Bíblia e você não ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro local que Deus quer falar conosco, o lugar mais seguro é através da palavra. Oi. Voltou, gente? Deu uma travadinha aqui a minha internet, mas voltou. Confere pra mim se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Confere pra mim se vocês estão me ouvindo, tá? Tô esperando vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Voltou a live? Voltou. Aí, glória a Deus. Ei, como ouvir a voz de Deus? Tendo uma vida de leitura na palavra. Oi, Daltinho, que saudade de você, Cunha. Orei por você ontem, Adalto. Orei por você ontem à noite, antes de dormir. Saudade de você, viu? Meu cunhado tá lá do Japão, gente. Que Deus te abençoe, Adalto. Então vamos lá. Como você ouve a voz de Deus? A primeira forma, a forma mais segura, a forma onde não tem erro, a forma que não tem erro é a palavra de Deus. Você nunca vai se enganar, você nunca vai ser trapaceado, você nunca vai ser manipulado, você nunca vai ser rejeitado, você nunca vai ser traído. A palavra de Deus nunca vai te trair. A palavra de Deus nunca vai te prometer algo que ele não vai cumprir. A palavra de Deus nunca vai te decepcionar. A palavra de Deus nunca vai te frustrar. Ei, você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente ouve muito as pessoas, a gente ouve muitas promessas do mundo e a gente ouve pouco a voz de Deus. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É que nós estamos tão ocupados com as coisas do mundo, nós estamos tão ocupados ouvindo as pessoas que nós estamos cada vez mais nos afastando da voz de Deus. Quando você tem muito barulho, quando você tem muita gente falando, você não consegue ouvir a voz de Deus. Ei, nessa madrugada, quais são as vozes que você está precisando calar para que você possa ouvir a voz de Deus? Talvez nessa manhã, nessa madrugada, o Espírito Santo está te dizendo assim, ó, cala a voz da tua alma. Sabe quando o salmista Davi disse, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O salmista naquele momento estava dizendo, alma, fica caladinha, alma. Talvez nessa manhã o convite do céu para você é para você calar a voz da tua alma. O convite de Deus para você nessa noite é para você calar a voz do medo. Você é uma pessoa medrosa que sente medo por absolutamente todas as coisas. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de não dar conta, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado.
medo de não ter sucesso, medo de fracassar, medo de ficar sozinha, medo de altura. Quais são os medos que têm te aprisionado? E o Espírito Santo está dizendo assim, ei, para de ouvir a voz do medo e começa a ouvir a voz da coragem, a voz da vida, a voz do ânimo, a voz da graça, a voz do amor, a voz da paz. Talvez hoje, sabe o que você precisa? Mudar o ambiente. Ei, deixa eu te dizer, você já foi em lugares que o som estava muito alto e aquele som só faltou estourar os seus tímpanos e o som era tão alto, tão alto, tão alto e tão barulhento que você não conseguia ouvir. Sabe aquelas músicas, às vezes até louvores acontece isso, do som tá tão alto que abafa a voz da pessoa. Às vezes eles colocam os efeitos, as batidas tão alto na música que você não consegue ouvir a voz de Deus. Eu não sei vocês, mas eu, a Patrícia, eu não consigo ficar num ambiente barulhento por muito tempo. Eu não consigo ficar num ambiente barulhento por muito tempo. O Espírito Santo está dizendo assim para você, ei, quais são as mesas que você precisa trocar? Talvez você está sentando em mesas que tem muito barulho. Talvez você está sentando em mesas que não agrada ao Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que não se assentam na mesa dos escarnecedores. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus, porque você está se assentando à mesa com escarnecedores, porque você está em ambientes que tem muito barulho. Ei, quer ver? Presta atenção. Você já esteve em algum evento que estava lotado e seu telefone saiu, tocou e você precisou levantar e ir lá fora, num lugar calmo, num lugar que não tinha barulho, para conseguir ouvir o que a outra pessoa estava falando no telefone? Você já percebeu isso? Quando você está num ambiente carregado, quando você está num ambiente onde tem muito barulho e o seu telefone toca, meu amado, se você quiser ouvir a ligação, você vai ter que trocar o ambiente. Você vai ter que trocar de mesa. Você vai ter que sair daquele ambiente barulhento e ir para um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, um ambiente que não tem barulho. Deus está falando para você, ei, tá na hora de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e começar a ouvir o céu, começar a ouvir a palavra, A gente tá num ano, gente, a gente tá num ano que a gente tá num pós-pandemia, a gente tá com uma guerra acontecendo no mundo, uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a gente tá num ano de Copa do Mundo, a gente tá num ano de eleições. Você já parou para pensar o tanto de coisa que está acontecendo esse ano? Copa do Mundo, eleições, guerra, pós-pandemia. Fora todas as outras coisas que estão acontecendo. Ei, e às vezes você tá tão atarentada, você tá tão ocupada, você tá assistindo tanta televisão, você tá ouvindo tantas notícias da terra, que não está sobrando tempo para você ouvir a voz de Deus. Não tem como você ouvir a voz de Deus no barulho. Vou voltar a falar. Deus é educado. Deus é um Lorde. Deus fala com quem separa tempo para ouvi-lo. Deus fala com quem para ouvi-lo. Deus não vai falar com quem não tá nem aí para ele. Deus não vai falar com quem não tira tempo para ele. Deus não vai falar com quem não entra no seu quarto, fecha sua porta e fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero te ouvir. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é, primeiro, nós mesmos calarmos a nossa boca. Nós mesmos ficarmos em silêncio. Outra coisa, para ouvir a voz de Deus, a gente precisa declarar a palavra, ler a palavra. Aqui é a boca de Deus. E a terceira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus, sair do ambiente de barulho. Sair do ambiente de barulho. Estar no ambiente onde Deus pode se revelar. Estar em um ambiente onde Deus pode se revelar. Ei, e João 10, 27 diz assim,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Oh, aleluia! Eu amo esse versículo de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ei, se você lê Bíblia, Deus te conhece. Se você passa tempo com Deus, orando a palavra, Deus te conhece. Se você passa tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus, Deus te conhece. Se você sai de ambientes de barulho e vai para ambientes onde atrai a presença de Deus, Deus te conhece. E ele diz assim, ó, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Vamos lá, Patrícia. O que é as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem? Aquele que segue a Jesus é o quê? Aquele que obedece a Jesus. Olha bem para mim, vem cá. Será que você tem sido uma ovelha obediente? Porque as ovelhas, elas são mansas e obedientes. As ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. E presta atenção, aquelas ovelhas que não ouvem a voz do pastor, elas se perdem. As ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor, elas se perdem. Talvez você esteja nesse momento como uma ovelha perdida. Mas o Espírito Santo diz para você, ei, hoje é dia de você ser encontrado. Hoje é dia de você ser encontrado pelo bom pastor. Aquele que larga 99 para ir buscar uma que está perdida. A ovelha que segue é a ovelha que obedece. Não tem como você seguir o seu pastor. Não tem como você seguir a Jesus se você não for obediente. Se você não obedecer. Obedecer o quê, Patrícia? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Todas as ovelhas que ouvem a voz do pastor e seguem o pastor, obedecem o pastor, essas ovelhas são cuidadas, são amadas, são tratadas, são alimentadas. Uma ovelha que é obediente, uma ovelha que segue o seu pastor, não tem falta de comida, não tem falta de cuidado, não tem falta de amor, não tem falta de proteção, não tem falta de segurança, não tem falta de nada. A ovelha que obedece é uma ovelha que é cuidada, é uma ovelha que é amada. Isso não significa que essa ovelha não vai passar por tempestades. Isso não significa que essa ovelha não vai passar por problemas. Isso não significa que essa ovelha não vai ficar doente. Muitas vezes a ovelha pode até ficar doente. Ah, meu amado, mas quando essa ovelha fica doente, se ela está junto com o pastor coloca óleo, o pastor sara as feridas, o pastor cuida da ferida, o pastor limpa a ferida e, se for preciso, o pastor pega a ovelha, coloca no ombro e carrega a ovelha o tanto que for preciso. Mas para isso, a ovelha precisa estar junto. A ovelha precisa estar seguindo o pastor. A ovelha precisa estar obedecendo o pastor. Agora, quando uma ovelha está perdida, quando ela passa por tempestade, quando ela passa por obstáculo, quando ela fica doente, quando ela fica ferida, como que o pastor vai cuidar dela? Se ela está perdida. E por que ela se perdeu? Porque não obedeceu. A ovelha que fica perdida é porque é uma ovelha que não obedece. Jesus está dizendo para mim e para você nessa madrugada, seja uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e que segue o seu pastor, que obedece o seu pastor. Ei, Deus está fazendo uma convocação para aquelas ovelhas que estão dispostas a ouvir o pastor
e a seguir o pastor. Ei, é tão lindo quando diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha que é ovelha, escuta. Ovelha que é ovelha não só fala. Uma das principais características da ovelha é ouvir. Ouvir a qualquer um? Não. Ouvir a qualquer um? Não. Uma das principais características da ovelha é ouvir a seu pastor. E o Salmo 23 diz o quê? O Salmo 23 diz que quem é o nosso pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem algumas outras versões que diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Seja qualquer uma das duas versões, eu garanto a você que se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar, nada você vai sentir falta, porque quando você escolhe Deus como seu pastor, Ele supre cada uma das suas necessidades. Ele supre cada uma das suas necessidades. E eu quero encerrar essa live de hoje aqui em João capítulo 5, versículo 24 e 25. João capítulo 5, versículo 4 e 25. Que diz assim, ó. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Oh, aleluia! Eu vou repetir para você. Eu asseguro, quem ouve a palavra e crer naquele que enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Será que você está entendendo a profundidade dessa palavra? A profundidade dessa palavra diz assim, ó, aquele que ouve a Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e crer, aquele que ouve e crê, vai ter vida e vida eterna. Não será condenado. Você tem noção que a Bíblia diz assim, ó, os mortos, até os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E olha aqui para mim, eu não sei qual é a área da sua vida nessa madrugada que está morta. Talvez a área da sua vida que está morta é a sua saúde, é as suas finanças, é a sua vida financeira, é a sua vida sentimental, é a sua vida espiritual. Só que o Espírito Santo está dizendo assim, ó, se você ouvir a voz, se você ouvir a palavra, se você sair do barulho, se você se dedicar a ler a palavra, se você se dedicar a orar a palavra, a profetizar a palavra, a declarar a palavra, mesmo aquelas áreas suas que estão mortas, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Então não existe morte que resista ao poder da palavra de Deus. Não existe trevas que resiste à luz da palavra de Deus. Deus quer trazer vida em todas as áreas que estão mortas da sua vida. Todas as áreas que estão mortas, Deus hoje está soprando fôlego de vida. Deus está soprando vida no seu casamento. Deus está soprando vida na sua família. Deus está soprando vida nos seus filhos. Deus está soprando vida na sua vida profissional. Deus está soprando vida na sua vida financeira. Deus está soprando vida na sua vida como um todo. Receba o fôlego de vida onde quer que você esteja. Porque a Bíblia, a palavra é viva. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E ele diz, aqueles que estão mortos,
Mesmo aqueles que estão mortos, se ouvirem a voz de Deus, a viverão. E hoje Deus quer trazer vida. Deus quer trazer vida em todas as áreas da sua vida que estava com morte. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Se você crê, diga amém. Se você crê, diga amém, eu recebo, Senhor, sopra mesmo vida, sopra vida sobre todas as áreas da minha vida que estavam mortas, mas que o Senhor está ressuscitando. O Senhor está ressuscitando casamentos, o Senhor está ressuscitando vida sentimental, o Senhor está ressuscitando sonhos, o Senhor está ressuscitando vida emocional, o Senhor está ressuscitando vida espiritual, o Senhor está ressuscitando hoje nessa madrugada. Amém? Que você possa sair daqui hoje dedicado. João 5, 24 e 25. João 5, 24 e 25. Que você possa sair daqui hoje para ter vida e vida em abundância. Que você saia dessa live aqui hoje para ter vida e vida eterna. E saiba que só é possível ter vida quando a gente ouve a voz do pastor e segue a voz do pastor. Ouve a voz do pastor e obedece à voz do pastor. E o nosso bom pastor é Jesus Cristo. O nosso bom pastor é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos tirar um print? Tiraram? Vamos orar. Paizinho, papai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é viva. Obrigada, Pai, porque o Senhor veio de uma maneira linda, de uma maneira tremenda. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se revelou para cada um de nós nessa manhã. Pai, eu quero te pedir perdão nessa manhã por todas as vezes que nós ouvimos tanto o barulho do mundo e não ouvimos a tua voz. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós falamos tanto coisas que não deveríamos e falamos pouco a tua palavra. Senhor, que a partir de hoje haja uma mudança total, radical e absoluta na nossa vida. Que a partir de hoje, Pai, a gente possa orar a tua palavra, que a gente possa ler a tua palavra, que a gente possa ser ovelhas que ouve a tua palavra, que te segue, que te obedece. Pai, que verdadeiramente o Senhor sopre vida, vida. Pai, que todas as áreas da nossa vida que estavam mortas sejam ressuscitadas a partir de hoje, através do teu poder de vida e ressurreição. Que o teu poder de vida e de ressurreição seja soprado em nós. E que dessa live de hoje, Pai, a gente tenha muitos e muitos testemunhos para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Pai, que o Senhor possa dar uma experiência profunda, que o Senhor possa dar uma experiência profunda, Pai, a cada uma das pessoas que estão nessa live hoje, Pai, que elas possam verdadeiramente ouvir a tua voz, ouvir a voz do bom pastor, Pai, e viver o sobrenatural do Senhor. Que elas possam ser curadas e libertas. E que tudo aquilo que havia morte, que tudo aquilo que estava morto, seja ressuscitado no nome de Jesus. Amém? Ó, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. E até amanhã na nossa live 82, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau, amo vocês. Cheiro. Te amo, Sandro. Te amo. Te amo, Sandrinho. Tchau, gente. Deus abençoe.